Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Que prazer estar aqui com você. Vou pedir desculpas que a qualidade do áudio do microfone não estava muito legal. Estou passando com uns problemas técnicos. Aí você me fala se o áudio agora tá legal. Os 4 vídeos de hoje não ficaram muito legal, tá? Mas eu vim tentando até conseguir corrigir aqui, tá bom? Mas bora lá. A gente tem muita informação importante e a gente quer começar falando da CPI. Ainda assim, nós estamos trazendo toda a atualização da CPI para vocês. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é te manter atualizado sobre tudo que está acontecendo na política brasileira. Então, bora começar já com matéria, sem enrolação. Vamos começar trazendo um Twitter do André Fernandes, tá? André Fernandes é o deputado, o primeiro signatário que iniciou a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Então, tudo começou com ele. O que eu quero trazer para vocês aqui? O que a gente tem de ponto importante agora? Até agora, 4 deputados retiraram as assinaturas da CPMI de 8 de janeiro. Então, foram 4 os deputados que pularam fora. José Nelto, do PP de Goiás, tá? Partido do Lira. Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro, tá fechado com o Lula, União Brasil, muitos deputados, tá? Então, até foi dado para o União Brasil 3 ministérios, então não estranha muito quando alguém do União Brasil tira assinatura. O Pastor Gil do PL, esse foi uma decepção gigantesca. Pastor Gil do PL do Maranhão, além de ser do PL do partido de Bolsonaro, pastor de pautas conservadoras, retirou a assinatura. Célio Silveira do MDB de Goiás também retirou a assinatura. Só que enquanto o Lula trabalha de um lado, os parlamentares trabalham do outro. Enquanto ele conseguiu retirar 4, gastando milhões e milhões, com base na busca pela verdade, conseguimos 6 novas assinaturas. Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, assinou. Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, assinou. Júnior Lourenço, do Paraná, do Maranhão, também assinou. Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, também assinou. Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, também assinou. E professor Paulo Fernando, também do Republicanos do Distrito Federal, assinou. Olha só que importante isso aqui. Hoje temos 191 assinaturas de deputados federais e 35 de senadores. Um número bem acima do mínimo requerido, ou seja, 20 assinaturas a mais do que o necessário. O mínimo é 171, já está com 191. Então, o Lula tira 4, a gente consegue 6. Ou seja, vai acontecer, o Lula já deve estar perdendo as esperanças já. Pacheco convoque uma sessão conjunta para que a CPMI seja pautada e instaurada. O que eu quero esclarecer para vocês, deixar bem nítido aqui para vocês. O porquê que essa CPMI não começou ainda? Lembra, eu tenho uma CPI. A CPI é de uma das casas, Senado ou Câmara. A CPI, ela depende de que o presidente ou do Senado, no caso de uma CPI do Senado, ou o presidente da Câmara, no caso de uma CPI da Câmara, dê início à CPI. Mesmo depois das assinaturas, eles têm que fazer um ofício formal de início à CPI. Já a CPMI, que é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, não precisa de um ofício formal para começar. Só que precisa que seja iniciado o trabalho conjunto, ou seja, seja marcada a primeira reunião conjunta do Senado e da Câmara. Até agora não aconteceu. A partir do momento que houver uma reunião do Senado e da Câmara junto, senadores e deputados já instauram a CPI e já começa a CPI. Aí eles já fazem o edital, com horário de trabalho, com convocação, tudo é feito a partir da primeira reunião. É o que o Pacheco está segurando, tá? Então o Pacheco está segurando efetivamente essa reunião.
que eu vou trazer para vocês agora? Eu vou trazer aqui do André Fernandes uma postagem onde ele explica para vocês até uma fake news que está circulando entre o Celso Russomano e o da Cunha. Presta atenção aqui para você entender um pouquinho o que está acontecendo. Assiste comigo. Em tempo, eu acabei de postar aqui no Stories a lista dos 4 deputados federais que retiraram suas assinaturas e dos 6 que aderiram. E gostaria de dizer que acabamos de conseguir mais uma assinatura. Se trata do deputado federal Alexandre Leite, do União São Paulo. Então temos hoje 192 assinaturas de deputados federais e 35 de senadores. E a fim de restabelecer a verdade, tendo em vista que, como eu sou o primeiro signatário dessa propositura de CPMI do 8 de janeiro, apenas eu, nesse momento, consigo ter o acesso à lista atualizada, quem retira e quem adere. E aí começou a rolar algumas fake news. Então, para restabelecer a verdade, o deputado federal Celso Russomano não retirou a sua assinatura da CPMI, pelo contrário, ele aderiu, ele é um dos 7 agora que aderiram, e o deputado delegado da Cunha não retirou, pois esse nunca assinou a CPMI. Só restabelecendo a verdade, cuidado com as fake news. Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho mais, tá? Somente o André Fernandes, que é o autor do projeto da CPMI, tem a lista de assinaturas. E olha só, nesse vídeo aqui, ele informa que tem uma assinatura a mais, tá? O Alexandre Leite, eu nem tinha tentado a isso e estou trazendo para vocês agora. Ou seja, 192 assinaturas. Enquanto o Lula tira 4, nós temos 7. O que pegou de surpresa aqui? Um deles é o Celso Russomano. Eu conheço pessoalmente Celso Russomano, já fiz live, é uma pessoa super educada. O Celso Russomano assinou a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Mas a grande surpresa aqui, que deixou muita gente sem entender, é o da Cunha. O da Cunha, que sempre falou defender as pautas de direita, sempre falou que defenderia as pautas de direita, que seria oposição ao governo Lula, ele se recusou a assinar a CPMI e até então não apontou a sua assinatura. Então, se você é seguidor do da Cunha, vai lá cobrar o da Cunha, pede ele que assine a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. É importante que a gente comece a conhecer os nossos parlamentares e as proposições que ele tem desde agora. E isso é importantíssimo, importantíssimo para o povo brasileiro, saber o que realmente aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro. Agora nós vamos pular dessa CPMI para uma CPI que tem notícia boa. Agora eu estou muito feliz com a direita. Você pode ver que eu estou trazendo coisa boa. Hoje é o vídeo das notícias boas. Presta atenção. Se tem uma coisa que eu puxo a orelha dessa direita, muito, é a falta de união. É a desunião da direita. Só que a coisa está começando agora a mudar, tá? Então, Tarcísio de Freitas está batendo um bolão. A galera da direita já está fazendo um círculo em volta de Tarcísio de Freitas. Depois, no próximo vídeo, nesse não, eu vou falar sobre Tarcísio de Freitas, sobre uma entrevista que eu vi sobre o Tarcísio, que eu achei incrível, sobre a sua possibilidade de concorrer a presidente da República, que foi quase descartada pelo próprio Kassab. Mas depois eu vou falar disso com vocês. Mas o grande ponto aqui é que agora a direita resolveu se unir. O MBL atacou o bolsonarismo, atacou muito. Aquela turma, tipo Nando Moura, dentre outros, começaram a tecer críticas gigantescas ao bolsonarismo e aconteceu um verdadeiro racha na direita e o resultado é Lula hoje na presidência. Só que hoje eles já entenderam que o negócio é ter uma coalizão, se unir, igual a esquerda fez, para resolver o problema. E aqui já começam alguns sinais. O MBL é um movimento que tem o deputado federal Kim Kataguiri, mas tem uma grande força nas redes sociais, um impacto até grande. Eles se uniram porque existem 3 pedidos da CPI do MST, dos invasores de terra. E o que acontece? São 3 pedidos, uma do Kim Kataguiri, uma do Ricardo Salles e uma do Coronel Zucco. E esses 3 deputados resolveram unir forças para criar uma CPI para investigar os crimes do MST. Ou seja, agora, a partir de então, os 3 em união vão começar a correr atrás das assinaturas e já conseguiram ainda mais força com a bancada ruralista.
com a bancada ruralista. São 300 deputados, ou seja, essa CPI lá da Câmara, do MST, vai sair. E a situação do MST está ficando cada vez mais grave. Lula não fala nada, silêncio, nem de apoio ao MST, que inclusive tinha marcado greve contra o Lula. Greve de não sei do que, né? Essa é manifestação, né? Porque não está trabalhando. Então, o próprio MST tinha marcado manifestação contra o governo Lula. Lula está caladinho, não está dando apoio ao MST, não. O Zeca do PT, que já foi até governador do Mato Grosso do Sul, já desceu a lenha, invasores de terra, porque invadiram terras de um companheiro lá do PT. Ou seja, a coisa está ficando feia para eles. Eles não estão tendo apoio, estão perdendo o apoio. E agora, com a união da direita em prol de tirar as narrativas do governo PT e do governo Lula, a coisa está ficando mais interessante de se ver. Até porque o caso do José Rainha, ele vai chamar muito a atenção. José Rainha é aquele que participou daquele chamado Carnaval Vermelho. E lá ele invadiu terras aqui no estado de São Paulo. Só que depois a Polícia Federal veio a descobrir que ele estava extorquindo os fazendeiros. Então foi preso José Rainha e o seu companheiro. Só que eles tinham armas de grande calibre, eles tinham muita informação privilegiada sobre os fazendeiros. E agora, com a CPMI, com a CPI do MST, vai poder se apurar realmente quem dava esse apoio. Existem parlamentares? Quem são os parlamentares que dão apoio? Esses atos são antidemocráticos? Vai endurecer as regras contra o MST? Vai ser caracterizado terrorismo a partir de então? Vai dar a liberdade da ampla e legítima defesa, colocar dentro de um artigo do Código Civil e preferencialmente do Código Penal. O que eu advogo aqui é que esteja dentro do Código Penal que a legítima defesa da propriedade rural seja equiparada à legítima defesa da própria vida. E se o cidadão entrar armado dentro de uma fazenda, ele vai ser recebido da mesma forma. Coloca aí no comentário se você concorda ou não com isso. Bora que eu tenho mais matéria. Ó, vou trazer uma matéria para vocês do Conexão Política. Olha que bonitinho, que gracinha. Para quem é fã do Datena aí, presta atenção. Datena chama Nicolas de fascista e diz que Boulos deveria ser o deputado mais votado do país. Que bonitinho, né, gente? Te dá orgulho do Datena? Acho que não, né? Apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, chamou o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, de fascista. Na ocasião, o jornalista entrevistava o deputado Guilherme Boulos, do PSOL do Rio de Janeiro. Logo no início da conversa, Datena subiu o tom e chamou o jovem mineiro de fascista. Para ele, Nicolas deveria ter o mandato cassado após dizer que homens que se sentem mulheres estão tomando os lugares das mulheres biológicas. Vamos lá, lembrando que Datena já se filiou ao PDT, preste atenção, ao PDT para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Tá? Cidade de São Paulo. A grande questão é que agora o Boulos está sendo o queridinho, o bambambam, porque ele teve muitos votos, quase 1 milhão de votos da esquerda eloquente, da extrema esquerda, dos extremistas, invasores de terra, defensores da liberação de drogas. São esses que votaram no Guilherme Boulos. Aí a grande questão agora, e o grande ponto que a gente tem que fazer análise é quem será o vice do Boulos? Quem vai ser o vice do Guilherme Boulos? E todo mundo está querendo. Então já falaram da Tabata Amaral, que é o Alckmin de saia para o Boulos poder utilizar dentro da chapa Boulos e Tabata Amaral, que é do PSB e do Alckmin, fazendo assim a coalizão Lula e Alckmin dentro do município de São Paulo. Outro nome que o PT defende é a esposa do Haddad. É a esposa do Haddad. E outro que está querendo vir como vice, já deu para perceber, com esse puxa-saquismo contra o Boulos, a favor do Boulos, é o próprio Datena. Já se filiou ao PDT do Ciro Gomes e provavelmente vai tentar namorar o Boulos aí para ser o vice-prefeito do estado de São Paulo.
do município de São Paulo, aproveitando a popularidade aí do Boulos, né? Então, muita coisa, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, olha só como a mídia tenta deturpar as coisas. Olha esta matéria aqui. Vou fazer uma análise jurídica e uma defesa como advogado aqui para vocês. Olha o que o UOL diz. Evangélicos presos no 8 de janeiro, tá, nos atos antidemocráticos, dizem à Polícia Federal que foram mobilizados por igrejas. Evangélicos bolsonaristas que viajaram a Brasília para participar do ato antidemocrático do dia 8 de janeiro relataram em depoimentos prestados à Polícia Federal que igrejas de diversos estados do país bancaram ônibus e organizavam a caravana para o evento. Qual que é o intuito da mídia aqui? É jogar o povo contra as igrejas evangélicas e contra os evangélicos. Mas vamos parar para pensar. Eu já tenho uma tese bem diferente e essa é a minha tese de defesa, é a minha justificativa. Pelo contrário, esse pessoal que saiu para Brasília foi para um ato cristão, um ato religioso e um ato totalmente pacífico. Pacífico. O que demonstra ainda mais as arbitrariedades dos mais de 2.150 cidadãos brasileiros presos. Os que cometeram vandalismo, esses não, cadeia neles mesmo. Agora, quantos desses não foram e estavam com a dona Hilda lá, orando na porta dos quartéis, sequer pisou na esplanada? Você acha mesmo que aquela senhorinha que eu trouxe com a Bíblia debaixo do braço, que eu trouxe a foto aqui para vocês, saiu, andou mais de 2 quilômetros lá do QG até a Esplanada dos Três Poderes, a Praça dos Três Poderes, para fazer vandalismo? Então, assim, isso aqui que eles estão tentando é jogar o povo contra as igrejas evangélicas e eu tô te dizendo, não caia nessa. Isso aqui só mostra que pessoas que foram orar, que foram participar de um evento religioso, porque o que se mais tinha de frente dos quartéis no QG era gente orando. Então, prova mais uma vez que aquelas pessoas, muitas daquelas, nem todos, mas muitos daquelas pessoas que lá estavam eram realmente pessoas inocentes. Agora você imagina a mensagem para o mundo, a mensagem internacional, se ficar constatado que o governo Lula mandou prender inocentes. Logo Lula, que faz afagos ao Irã, participa até de festinha, o governo do Lula, dentro do navio de guerra do Irã atracado no Brasil. Logo Lula, que manda o seu braço direito para ter reunião com Maduro, Nicolás Maduro, um narcotraficante perseguido pela própria Interpol. Que é o Lula, que faz afagos enquanto 55 países criticam a ditadura da Nicarágua. Lula fala que ele é um grande irmão e não faz crítica nenhuma. Enquanto o Papa Francisco, que defendeu Lula, até ajudou na campanha contra o Bolsonaro, lembra disso? Enquanto o Papa Francisco está tendo a retirada dos católicos da Nicarágua, da embaixada da Igreja Católica do Vaticano de dentro da Nicarágua, Lula caladinho. Imagina agora, para o mundo, a notícia de que Lula prendeu inocentes e que estavam indo para um encontro religioso e que não tiveram nada a ver com os atos do dia 8 de janeiro. Pois é, né? Como que fica essa situação, tá certo? Pessoal, coloca no comentário aqui se gostou do vídeo, o que a gente pode melhorar para vocês. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui no vídeo. Peço novamente desculpas pelo áudio. Fala para mim se esse áudio aqui deu uma melhorada, que o meu equipamento tem uma forma aqui de ouvir, parece que tá bom, mas você tem que confirmar para mim aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Amanhã eu tô de volta aqui, tá? Amanhã eu tô de volta e a gente tem muito conteúdo para trazer para vocês. Um grande abraço e até lá.